Oi, boa noite. Estamos ao vivo. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estão conseguindo me ouvir bem? Estão conseguindo me ver bem? Como é que tá a conexão? Boa noite. E aí, pessoal, estão me ouvindo? Estão me vendo? Boa noite, boa noite, boa noite. Deixa eu tentar pegar as perguntinhas aqui. E aí, como vocês estão? Olá, tudo bem? Como está essa segunda-feira? Nossa, esqueci que tinha que fazer uma coisa. Hum, não fiz. Ai, meu Deus. Acontece, né? Tudo bem, gente? Boa noite, vamos entrando. Oi, Mariana. Oi, Herbert. Estão pelo YouTube. Que legal, que legal. Gente, eu faço a live aqui e agora eu faço no YouTube também. Acabou de começar, Herbert, já acabou de começar, tá? É, Bom, vamos lá. Como é que foi a segunda de vocês? Deu tudo certo? Correu tudo bem? Aqui choveu bastante, mas deu tudo certo. Não deu tempo de fazer tudo que eu tinha que fazer. Segunda-feira é sempre assim, a gente sempre, pelo menos eu sempre tento colocar mais coisa na agenda do que eu consigo fazer. Até escrevi aqui um negócio para não esquecer que eu preciso fazer isso hoje ainda, sem falta. Vamos ver se. Acho que a hora que acabar a live dá tempo, sim. E aí, pessoal, assunto de hoje. O assunto de hoje. E o que aconteceu? Na quinta-feira passada, né? Durante o Quinta das Perguntas, eu respondi uma pergunta, nem lembro qual foi a pergunta exatamente, mas era uma pergunta relacionada a macho e fêmea junto, alguma coisa do tipo. E aí surgiu a ideia na live, durante a live de Quinta das Perguntas, esse tema, né? Esse tema de ter um macho e uma fêmea em casa. E aí, o que fazemos? Eu acho que eu gosto muito de ter essa vivência para conseguir passar a minha vivência e, além da minha vivência, a minha opinião profissional, né? Eu tenho macho e fêmea em casa e estou conseguindo ali, firme e forte, não reproduzir. Acho que faz um ano que eu não tenho, assim, problema com essa questão de reprodução. Então, na prática, assim, no dia a dia, estudando muito sobre, eu listei algumas coisinhas importantes para a gente conseguir resolver isso. Primeiro, gostaria de começar falando que eu não incentivo a reprodução em casa, tá? Inclusive, eu abri a caixinha de perguntas, né, para vocês mandarem perguntas sobre o tema. Muita gente perguntou sobre reprodução. Então, se você foi uma das pessoas que me mandou uma pergunta sobre reprodução, meu amigo, minha amiga, eu não vou responder, tá? Vamos deixar a reprodução para quem trabalha com isso, para quem é profissional, para quem mexe só com isso, para quem tem os animais realmente para reprodução. Eu dou consultoria para criatórios de animais exóticos, então eu também trabalho com a reprodução. Mas o foco não é esse. O nosso foco aqui no Instagram, 100% é voltado para os pets que a gente tem em casa, né? Pets de companhia. Então, não é voltado para esses animais de produção. Eu não incentivo a reprodução em casa, de novo, frisando isso. Eu acho que isso pode desgastar o animal de uma forma que, para quem tem pet em casa, não é interessante. Para quem tem esses animais, de fato, como filho, a gente quer que eles vivam bem e a gente quer que eles vivam o máximo de tempo possível. A gente quer desfrutar da companhia deles por muitos e muitos e muitos e muitos e muitos anos. E a reprodução, bem ou mal, acaba desgastando um pouquinho. É fisiológico? É da natureza do animal? É da natureza do animal. Mas se a gente puder evitar isso em casa, porque a gente tem muita margem para erro. A gente pode ter animal com ovo entalado. Para produzir um ovo, demanda muito do animal, né? A casca é cálcio, a gema é gordura, a clara é proteína.
o macho também tem que alimentar a fêmea. Então, isso desgasta os dois lados, tanto a fêmea quanto o macho. Então, para gente que tem animal em casa e quer que eles durem muitos anos, não vamos incentivar a reprodução. Vamos deixar a reprodução para quem mexe com isso, tá? Começando a falar disso. Bom, vamos para o foco, então, da nossa live. Você tem bichos em casa, tem um casal em casa, e aí, o que você faz? Eu vou começar perguntando uma coisa para você que tem mais de um bicho em casa. Você fez sexagem desses animais? Se você não fez, eu recomendo muito que você faça. Muito, muito. Mesmo que você comprou sexado, mesmo que te falaram que era um casal. Independente, se você não tem a certeza absoluta de que é um casal, faça sexagem. Se nunca teve cria, mesmo se já teve ovo, você não sabe se o outro animal é uma fêmea ou é um macho. Então, faça a sexagem. Esses dias, acho que foi ontem. Inclusive, acho que foi uma pessoa que até mandou uma pergunta. Eu recebi uma foto de uma calopsita e a pessoa perguntou: tem como saber se é macho ou fêmea? Qual a sua opinião? Você acha que esse animal é macho ou fêmea? Para calopsita, a gente sabe que pode ter alguns detalhes que fazem desse animal macho, alguns detalhes que podem fazer desse animal fêmea, olhando o animal visualmente, mas sempre tem a exceção. A pessoa mandou a foto do animal que caracterizava muito ser um macho. E o animal botou um ovo, tá? Então, o animal não era sexado, era tido como macho, e veio botar um ovo e aí se descobriu fêmea. Isso não é raro de acontecer, tá? Então, para você que tem mais de um animal em casa e não tem certeza, não fez sexagem, nunca teve filhote aí, mesmo se já botou ovo e você tem um outro animal que você não sabe se é macho ou fêmea, ou enfim, faça a sexagem, tá bom? E não faça isso sozinho. Leve o seu animal para um veterinário, aproveita, já passa por avaliação, passa por consulta, faz o check-up, deixa o veterinário coletar o material biológico, coletar a amostra biológica do seu animal. Eu, Camila, gosto muito de coletar sangue para mandar para o laboratório e ver se é macho ou fêmea, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto você tem um macho e uma fêmea, você já tem certeza que é um macho e uma fêmea em casa. Você tem que ter muito claro a seguinte questão. Se eles forem mantidos juntos, existe a possibilidade de criar. Por mais que você tenha todos os cuidados que eu vou discorrer agora, existe a possibilidade desses animais entrarem em período reprodutivo e, de fato, virem a criar. A gente quer o quê? A gente quer evitar esse período reprodutivo. A gente quer evitar todos esses estímulos que vão fazer esses animais entenderem que tá na hora, né, de propagar a espécie. Então, é nisso que a gente tem que focar. Qual é o período reprodutivo? Em que momento esses animais entendem que eles estão em período reprodutivo? Quando a gente tem grande oferta de alimento, e quando a gente tem os dias mais longos. Isso é chamado de fotoperíodo. Tem alguns animais na natureza, não são só as aves, que entendem que quando tem um fotoperíodo longo, está na época de reprodução. Ou seja, esses animais entendem que quando a gente tem um dia muito longo, quando a gente tem uma exposição à luz muito longa, eu diria que para as aves essa exposição maior do que 12 horas já é longo o suficiente para o animal entender que ele está em período reprodutivo. Independente, aqui no Brasil a gente não tem as estações muito bem determinadas, no sentido de que, por exemplo, no hemisfério norte neva, é muito frio, os dias são muito curtos, facilita um pouco esse manejo. No Brasil, a gente não tem muito isso, né? Aqui a gente está bem perto aí, diria, da linha do Equador, então a gente basicamente tem, durante o ano todo, entre aspas, um possível período reprodutivo. Então, a gente precisa controlar muito isso. O fotoperíodo é muito importante, tá?
A intenção é, como eu falei, não deixar eles entenderem que estão em período reprodutivo, porque senão vai ser muito mais difícil a gente eliminar essa vontade de reproduzir. É muito mais difícil a gente eliminar a vontade de reproduzir do que não deixar que essa vontade exista. Fez sentido isso que eu falei? É muito mais fácil a gente não deixar eles, de fato, entrarem em período reprodutivo, ter toda a descarga hormonal, ter todos os comportamentos relacionados à reprodução, do que eliminar todo esse hormônio, eliminar todo esse comportamento, eliminar todo esse aspecto fisiológico reprodutivo. Então, é nisso que eu vou focar. Em como, de fato, fazer os seus animais serem um bando, mesmo que seja só um casal, tá? Mesmo que sejam só 2 animais, é importante a gente fazer esses animais se sentirem parte de um grupo e não serem só parceiros, tá? Dá para fazer isso? Dá. Se o casal já está formado, dá para fazer isso? Dá, mas é muito mais complicado. Nesses casos, a gente tem que prestar atenção no manejo diário, tá bom? Primeira coisa que eu anotei aqui. Observação. Observação. Não tem para ninguém, não tem negociação esse primeiro ponto. A gente precisa observar os sinais que esses animais vão nos dar de que eles estão entendendo que é um período reprodutivo, e é isso que a gente não quer. Que sinais são esses? Bom, animal extremamente territorialista, animal com possível agressividade, sendo que esse animal não era agressivo, o macho alimentando a fêmea tentando fazer ninho, uma proteção exacerbada de ninho. E quando eu falo ninho, não entendam só aquela caixinha de madeira própria para criar, tá? Ninho, a gente já falou sobre isso bem detalhadamente, mas basicamente, tudo que for seguro, pequeno, escuro, tudo que for relacionado a... Como eu posso dizer? Tudo que for muito seguro, muito pequeno, um cantinho, por exemplo, tudo isso pode ser um ninho, não necessariamente só aquela caixinha de madeira, tá? Eu já vi, enfim, ave fazer ninho em cima do armário, dentro de vaso, embaixo da pia, em inúmeros lugares, não necessariamente naquela caixinha. As aves na natureza são presa. E, gente, para propagar a espécie vale tudo. Um macho ou uma fêmea, para defender um ninho, ele vai defender aquele ninho com unhas e dentes, tá? Um animal extremamente territorialista, que tá, por exemplo, defendendo a gaiola com unhas e dentes, ele tá entendendo que aquela gaiola é ninho dele. E eu falo, assim, de carteirinha, tá? Eu presenciei muito isso dentro da minha casa, eu vivi muito isso como tutora de aves, então eu posso falar para vocês. É um comportamento que você não consegue tirar o bicho da gaiola, não tem jeito. Ou tem que esperar o bicho sair da gaiola sozinho, ou você tem que ficar ali lutando com o bicho, porque ele defende aquilo, o ninho dele, entendeu? Não tem como. Esse comportamento é muito típico de animal que está entendendo já que está em período reprodutivo, que já está tendo uma descarga hormonal, e a gente quer evitar isso, tá? Outra coisa, se você já vê o macho alimentando a fêmea, também já é um super comportamento de parceiro, um sinal de que essa reprodução está muito próxima, tá? Para criador, o macho alimentar a fêmea é um ótimo sinal, significa que o casal está formado, significa que está tendo uma super sintonia ali, que logo, logo esses animais vão criar, e a gente não quer isso, tá? Bom, e um animal super possessivo, né? Seja com ninho, seja com algum objeto, seja com algum lugar, seja com o que quer que seja, tá? Isso é bem característico já de que o animal está em reprodução. A gente precisa evitar. Como? Você obviamente, não vai colocar um ninho, você, obviamente, não vai fornecer material para ninho, não vai fornecer papel, não vai fornecer feno, não vai fornecer palhinha, não vai fornecer nada que seja palito de madeira, tá? Nada que seja material para ninho, porque você vai estar estimulando essa vontade de reproduzir, ao invés de tirar essa vontade de reproduzir. Então, se
Você notou que tem um brinquedo na gaiola, que tem madeira, e sua fêmea tá louca ali destruindo aquela madeira, tá levando tudo para um cantinho da gaiola, sinal de que já tá formando um ninho, sinal de que você precisa tirar esse brinquedo daí, sinal de que você precisa tomar muito cuidado, porque isso é um indicativo de que ela já tá com uma super descarga hormonal, tá? Segundo ponto importantíssimo, a gente entendeu sobre o fotoperíodo. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com esse fotoperíodo. Muito, 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 muito. E isso está 100% vinculado à saúde do animal. Por quê? Porque está 100% vinculado ao sono do animal. Não vejo muita gente falar sobre isso. Isso ainda não é nem um pouco difundido. Eu comecei a falar sobre isso há um tempo atrás. E eu gostaria muito que você prestasse muita atenção no que eu vou te falar aqui. A questão do fotoperíodo, como eu falei, ela é 100% ligada com o sono. Um animal que não dorme bem não tem um sistema imunológico 100% funcional. É um animal que pode ficar estressado, é um animal que pode ter agressividade, é um animal que pode ter compulsão alimentar, é um animal que pode ter falta de apetite, é um animal que não está no seu melhor. Não sei vocês, mas se eu não durmo bem, as pessoas que convivem comigo sabem, eu não sou ninguém, não presto. Não consigo me concentrar, fico extremamente irritada, não consigo render, não consigo fazer nada. Um animal que não dorme é a mesma coisa. Só que a nossa diferença para sua ave é a seguinte, ela não tem que dormir 8 horas por dia, 7 horas por dia. Ela tem que dormir 12 horas por dia. Tá? Ela tem que dormir 12 horas por dia. Essas 12 horas no escuro, inclusive, vão regular o fotoperíodo do seu animal e vão fazer com que ele também entenda que não está na hora de reproduzir, tá? Então, a qualidade do sono, o manejo do sono, né? Mais do que só a qualidade do sono, a gente precisa ter um manejo dedicado a esse sono do nosso animal, é fundamental, tá? Assim, intimamente relacionado com a reprodução. Não adianta você ter um quarto para os seus animais e escureceu, você vai lá e acende a luz, porque você quer brincar com seu bicho. Não adianta. A gente precisa entender que tem hora para brincar, para relacionar, para treinar, para alimentar, enfim, para tudo isso. E tem hora que seu bicho vai precisar dormir para o próprio bem e benefício dele, tá? E essas 12 horas de sono são muito, 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 muito importantes. 12 horas de sono, entendam como 12 horas no escuro, porque, inclusive, a gente vai regular o fotoperíodo e vai inibir esse gatilho reprodutivo. A gente vai fazer com que ele fique com o fotoperíodo regulado, que ele não entenda que o dia está mais longo, e aí, consequentemente, ele vai entender, não está na hora de eu reproduzir, tá? Inclusive, esse manejo do fotoperíodo, a gente consegue estimular a reprodução, simulando um fotoperíodo longo, e a gente consegue inibir reprodução, diminuindo esse fotoperíodo, tá bom? Super, 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 super importante, super importante. Manejo do sono é fundamental, assim, fundamental para a saúde do bicho, é um dos pilares aí da saúde, que a gente não presta atenção. Não presta atenção porque você não para pensar nisso, você nem sabe disso, a gente nem sabe que o bicho precisa dormir todo esse tempo, para a gente não faz muito sentido, mas é importante. E agora que você está me ouvindo aqui, eu não quero que você esqueça nunca mais disso, tá? Preciso que você preste muita atenção nas horas de sono do seu animal. Terceiro ponto, gosto muito, sou muito fã. Eu sei que ele é um pouco mais difícil, mas ele é muito necessário para a gente desincentivar a reprodução. É a rotação de gaiola, ou de ambiente, enfim, a gente mudar o layout da gaiola, a gente, de fato, mudar a gaiola. Para quem tem mais bichos em casa, por exemplo, você tem, sei lá, 4 gaiolas em casa, né? Tem parzinhos aí em cada gaiola, rotacione esses animais. Porque eles não vão ter aquela possessão de ninho. Eles não vão ter tempo de pensar que aquele ambiente é ninho deles, eles não vão se sentir na obrigação de defender aquele território, entendem? A gente rotacionar a gaiola, a gente mudar layout de gaiola, a gente está sempre estimulando o ambiente do animal, mudando a gaiola de lugar. Mudar a gaiola de lugar
pode não ser 100% efetivo, mas já é legal, tá? Mas ao invés de só mudar de lugar, muda de lugar e muda todos os puleiros de lugar, inverte os comedouros, põe o de água para cá, o de comida para lá, põe brinquedos diferentes, enfim, muda isso. Muda isso porque o animal vai entender que ele está em um outro ambiente, ele não vai querer defender aquilo com unhas e dentes, ele vai ficar estimulado com aquilo, ele vai ter outras coisas para pensar, ele vai ter outras atividades, vai ter um outro estímulo, tá? Isso é muito legal a gente fazer essa mudança de layout, essa rotação, como eu falei, para quem tem mais de uma gaiola em casa, experimenta fazer isso. Experimenta. Ou mesmo se você tem só uma gaiola, experimenta deixar os seus animais em outro ambiente. Se eles ficam soltos alguma parte do tempo, deixe eles soltos em outro ambiente que não o ambiente em que fica a gaiola, porque isso vai fazer com que ele se sinta estimulado de uma outra maneira e não vai criar aquele instinto de proteção, não vai criar aquela possessividade, tá? Isso é muito importante. E eu aqui não tenho, até tenho mais gaiolas, mas não grandes do jeito que eu queria. Então, o que eu faço? Eu deixo os meus animais soltos, e onde eles ficam soltos, eles têm um quartinho para eles, e eu deixo, tem três possíveis ambientes dentro desse ambiente, se é que eu consigo falar isso. Então, tem a gaiola, depois tem uma bancada em que eu deixo um monte de brinquedo, deixo um monte de atividade para eles fazerem, depois tem uma outra bancada que é onde tem uma janela, né, de frente para umas plantas, que é onde eu coloco alguns puleiros, que é onde eu coloco a alimentação natural. Então, eles têm meio que 3 ambientes ali dentro de um, tá? E isso favorece bastante, aliás, diminui bastante essa questão de proteger ninho, de criar uma super obsessão, de fato, entender que eles estão dentro de um ninho. Minha vivência pessoal. Quando eu não os deixava soltos o dia inteiro, e eu tive um super motivo para isso, depois não vem ao caso agora, vou falar muito se eu começar a falar disso, mas teve uma época em que eles ficavam mais tempo presos do que soltos. Enfim, e aí eu comecei a notar muito essa possessão. Por mais que eu fizesse a mudança do layout da gaiola, por mais que eu mudasse puleiro, mudasse textura de puleiro, mudasse comedouro de lugar, brinquedo, eu ainda sentia que a Magali ainda tinha muito essa questão de defender o ninho, de defender a gaiola. Eu testei 1001 coisas, tirava o fundo da gaiola, botava em outro lugar. Eu já dividi aqui no Instagram essas coisas, inclusive quem tá comigo há um tempão vai lembrar disso. E foi muito difícil, assim. A Magali não saía, eu não conseguia colocar a mão dentro da gaiola, que ela vinha voando para cima, ela ficava sempre no fundo da gaiola, isso é também um super indicativo, tá? Animal no fundo da gaiola é indicativo de que ou o bicho não tá legal, ou já tá aí com esse comportamento de ninho. E a partir do momento que eu os deixei mais solto com segurança, né? Tinha uma questão aí de segurança relacionada a isso, por isso que eles não ficavam soltos antes. Quando eles puderam ficar soltos com segurança, e eu montei essas 3 estações para eles, melhorou demais, demais. Hoje a Magali, eu coloco o dedo dentro da gaiola e ela sobe no meu dedo numa boa. Não tem mais essa obsessão pela gaiola, não tem mais essa questão de querer proteger o ninho dela, que é instintivo, tá? Hoje ela e o pescoço são um casal, vocês veem, eles fazem carinho um no outro, enfim, mas o pescoço não alimenta mais a Magali. A Magali não é mais territorialista dentro da gaiola. Mas por quê? Porque é muita observação, é observação todo dia, é estímulo todo dia, mudando os estímulos todos os dias, tomando conta do fotoperíodo, é um conjunto de coisas. Não dá para a gente contar, por exemplo, só com o layout da gaiola, mudar constantemente. Não dá para contar só com fotoperíodo. Não dá para contar só em não oferecer um ninho. Tudo tem que caminhar junto, tá? Porque são vários estímulos que juntos combinados, vão fazer com que esse animal entenda que está em época reprodutiva. Então, a gente precisa identificar todos eles, que não é fácil, são vários, demanda tempo, demanda observação, e ir tirando aos pouquinhos cada um deles, tá? Então, essa questão de ter um outro ambiente, de rotacionar a gaiola, essa ideia de, por exemplo, se você tem 2 casais em casa, ou tem 2 animais em casa, 2 animais aí, por causa, não se enquadraria. Mas tenta não comprar gaiolas com formatos 100% iguais, porque na hora que você fizer essa rotação, é um ambiente completamente novo para o animal,
tá? E isso é muito benéfico. A gente não precisa entender assim, ah, mas ele gosta tanto da gaiola dele, ele só fica nesse puleiro porque ele ama esse puleiro. Gente, vamos estimular. O bicho na natureza não fica só em cima da mesma árvore, né? O bicho na natureza tá aí, tá voando, tá indo de um lugar para outro, tá ouvindo muitos barulhos, tendo diversos estímulos. Então, não é isso que a gente quer. A gente não quer que ele fique só naquele puleirinho preferido que ele mais ama. Que ótimo que ele ama. Muito bom. Mas a gente precisa rotacionar e oferecer diversos estímulos. O melhor exemplo que a gente tem, que a gente sempre tem que ter isso na cabeça, é a natureza. É sempre o que a gente precisa buscar. A gente sempre tem que buscar informação ali. Como é o comportamento desse animal na natureza? O que eu consigo trazer desse comportamento natural para cativeiro, para dentro da minha casa, tá? É sempre esse o pensamento que a gente tem que ter. Bom, quarto período, até falando, continuando um pouquinho nessa ideia, é porque a gente precisa tirar o foco do animal na reprodução. A gente precisa dar para ele coisa para fazer. A gente precisa dar estímulo para ele, um macho e uma fêmea, com fotoperíodo longo, dentro de uma gaiola, que é sempre a mesma gaiola, que não tem mais nada para fazer, eles vão reproduzir. Não tem como. Então a gente precisa dar atividade para esse bicho. Listei algumas atividades possíveis, fáceis de fazer, e tentem sempre variar também as atividades, tá? Uma delas é o treino, que eu sou extremamente fã. Eu também, quando comecei a pegar firme no treino, com o pescoço e a Magali, mesmo ela estando ali super possessiva com a gaiola, ela tinha com que se ocupar, ela fazia muito exercício, ela gastava muita energia, e eu vi que aos poucos isso foi desincentivando esse super comportamento de ninho que ela tinha, tá? Então o treino é muito interessante, principalmente o treino de voo. Não estou falando de voo livre, tá? Não tô falando de voo livre, eu tô falando treino de voo indoor, dentro de casa. Pega o seu quarto, uma sala da sua casa, que o seu animal consiga voar 1 metro e faz ele voar até você, faz ele voar até o puleiro, faz ele ir de um canto para o outro, sabe? De fato, estimular o animal fisicamente, fazer com que ele pense em outra coisa. Se a gente deixar esse animal bitolado ali, só entendendo que está em reprodução, esse avalanche de hormônio, mulher sabe. Mulher entende o que eu tô falando. É assim, não dá, é mais forte do que ele, tá? A gente precisa dar coisa para ele fazer, para ele, enfim, se distrair, gastar energia com outra coisa, ficar cansado, esgotar de fato essa energia do bicho para desincentivar esse comportamento reprodutivo, tá? Outra coisa é o forrageamento, que eu fiz, inclusive, esses dias aqui em casa, só que a gente tem que tomar muito cuidado com o material que a gente fornece durante esse forrageamento. Vamos por partes. Forrageamento, que é o bendito do forrageamento? É o ato de buscar comida, tá? Não são só as aves que fazem forrageamento, todos os animais do planeta fazem o bendito do forrageamento. É o ato de buscar comida, buscar alimento, né? Ficar ali em busca do alimento. Isso estimula a cognição, isso tem estímulo alimentar também, né? Porque o animal vai acabar comendo, então é muito legal. A atividade que eu fiz aqui, acho que foi sexta-feira, não lembro, faz alguns dias. Eu peguei uma bandeja plástica, coloquei uma palhazinha, salpiquei um pouquinho de farinhada, que tem algumas sementinhas que eles gostam, coloquei alguns brinquedos de fio de malha também, deixei os animais lá, né, meio que, entre aspas, assim, ciscando, comendo, achando aí os alimentos. Os cuidados que a gente tem que ter com o forrageamento para uma fêmea que está em gatilho de ninho. Ela vai entender que aquilo lá é material para fazer ninho, tá? Então, muito cuidado. Quer fazer o forrageamento, mas não sabe o que usar de material? Você pode usar alguns materiais que sejam plásticos, por exemplo, tá? Copinho descartável, fazer algum brinquedo para o animal rolar o copinho. Tem uns brinquedos próprios, assim, por exemplo, eu já vi, ainda não achei para comprar, queria muito, mas ainda não achei. É uma esfera plástica que tem algumas fendas, né? E aí você coloca a comida ali dentro e o bicho com o bico precisa ir tirando essa comida de dentro da esfera, tá? Isso é um enriquecimento ambiental. Acaba fugindo um pouco do forrageamento, mas é um enriquecimento ambiental, tá? Então,
fuja, se a sua fêmea está em gatilho de ninho, fuja das opções de forrageamento que vão ter material para ninho, tá? A palha do milho, o feno, o papel, papelão, tudo isso vai servir de material para ninho, então a gente não oferece nesse momento, a gente vai brincar com outras coisas, tá bom? O banho, gente, o banho é um estímulo também que a gente pode oferecer e é muito legal, assim, é lógico, ele vai ser mais pontual, né? Não vai gastar tanto tempo do animal, mas é uma atividade também que acaba relaxando os animais, que depois do banho eles têm que fazer o grooming, né? Ficar ali limpando as penas, arrumando as penas, então também estimula muito o animal, tá? O animal perde bastante tempo não no banho em si, mas pós-banho, fazendo todo esse grooming, se arrumando, alinhando todas as penas, é muito bonitinho de ver, inclusive. Então, o banho é uma opção legal também como atividade, tá? Outros estímulos, né? Outros lugares, colocar uma música pro seu animal. Eu adoro colocar música, coloca uma música, canta, leva o animal, por exemplo, se você não tem o costume de levar o seu animal para tomar café da manhã com você, leva ele, leva em outros lugares, leva com outras pessoas, para ele ter outros estímulos, para de fato ele ser estimulado de uma outra maneira e não ficar sempre no mesmo lugar, vendo as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas, que esse bicho vai pirar, tá bom? Isso funciona não. O que eu tô falando aqui de atividade não é só para período reprodutivo, mas vale para o ano inteiro, tá? E brinquedos, né? Aí estimular com brinquedo pode ser cognitivo, inclusive, que o animal tenha que solucionar algum problema, pode ser algum brinquedo para o animal destruir mesmo, pode ser algum brinquedo, enfim, gente, tem uma infinidade de brinquedos aí que você pode, inclusive, fazer na sua casa, tá? Tem 1 milhão de inspirações na internet para você fazer brinquedo em casa e tem um monte de opção comercial também, se você optar por essa escolha, mas aí, de novo, cuidado com os materiais para você não estimular a reprodução ao invés de desincentivar, tá? Bom, a quinta coisa, e aí acho que é a mais complicada, por isso que é a última da lista, e ela é muito complicada, assim, tem situações e situações, mas eu diria para você ponderar muito isso, inclusive ponderar com o seu médico veterinário. Se você já esgotou todas as outras possibilidades, se você já teve problemas anteriores, enfim, a última opção é a gente separar esses animais, separar o macho da fêmea. Ai, meu Deus do céu, e aí um vai morrer sem o outro. Será? A gente precisa entender, assim, é muito delicado isso, tá? Por isso que eu tô falando, isso tem que ser discutido com um profissional que tá te acompanhando nessa questão de fato, inibir a reprodução, porque o ato de separar os dois animais tem os seus benefícios, mas ele vai ter consequências, tá? Preciso separar 100% do tempo? Às vezes não. Às vezes você separar pontualmente, às vezes tirar só um animal do ambiente, depois esperar um tempinho, tirar o outro animal do ambiente, deixar eles separados durante algumas horas do dia, pode ser que já funcione. E aí todos aqueles itens da lista que eu falei anteriormente continuam valendo, tá? Não é o que eu falei. Não adianta só você separar um animal do outro. A gente precisa ter tudo em conjunto. Tudo em conjunto. Uma coisa sem a outra não vai funcionar. Separar em alguns momentos do dia pode funcionar. Às vezes, separar esses animais para dormir pode funcionar. Enfim, essa questão de separar, eu falo por mim, assim. Eu já tentei separar o pescoço da Magali, não foi por questão reprodutiva, foi por uma outra questão, há alguns anos atrás. E, assim, no momento em que eu separei eles, o pescoço ficou louco, estressado, começou a se arrancar, foi um caos. Foi um caos, eles ficaram separados nem 24 horas e não era uma questão reprodutiva, como eu falei, era uma outra questão. Mas eu pesei na balança, coloquei na balança e vi que não valia a pena, tá? É o que eu falei. É a última da última opção e tem que ser discutido com o seu médico veterinário. Sempre. A gente sempre tem que acompanhar. A gente não pode negligenciar essa questão comportamental das aves. A gente não entende
100%, o comportamento das aves é muito diferente do que a gente está acostumado. É muito diferente do nosso, é muito diferente de cachorro, é muito diferente de gato. Não tem como. E psitacídeo ainda por cima, que tem uma questão comportamental, assim, muito grande. Isso é um impacto muito grande na vida do bicho. O comportamento deles, a cognição deles assim, a gente subestima, tá? A gente subestima, a gente precisa ter muito cuidado para lidar com isso. Então, é uma questão delicada. Pondere, pese na balança, às vezes tire um animal de perto do outro por algumas horas do dia, ou separe esses animais para dormir. Enfim, tem que ser conversado, porque é o extremo, assim, é bem o extremo. A gente precisa antes observar, ver se tem, né, material de ninho, observar se tem agressividade, se tem possessão, se de fato um animal já está alimentando o outro. A gente precisa entender muito do fotoperíodo, ver se esse fotoperíodo está regulado, se você está fazendo direitinho, se o bicho está dormindo às 12 horas, se está dormindo, porventura, 13 horas, tá? Para diminuir ainda mais esse fotoperíodo, diminuir ainda mais esse estímulo. A gente precisa ter a rotação de gaiola, ter a rotação de ambiente, mudar esse estímulo, mudar de lugar, enfim. A gente precisa focar a atenção em outra coisa, então fazer os treinos, oferecer outros brinquedos, fazer treinos de voo, fazer treino de habilidade, fornecer um banho, deixar o animal fazendo um grooming, colocar uma música, colocar outras pessoas para esse bicho ver, outros ambientes para esse animal ver, tá? Tudo isso entra na parte de esgotar a energia do animal, tá? Enfim, e aí, por último, depois de conversar com o seu veterinário, depois de explicar tudo isso, você pense nessa possibilidade de, quem sabe, separar esses animais algumas horas do dia, tá? É isso, acho que é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu sei que é muita coisa, e é muita coisa. O que eu falei no começo vale sempre. A observação é fundamental, fundamental. A gente não consegue trabalhar, inclusive, com bicho nenhum, se a gente não para, senta, observa. Às vezes eu sei que você não vai ter o dia inteiro para ficar ali observando seus animais, mas senta ali quietinho, 5 minutinhos, e observa. Observa o comportamento, observa em que pé tá isso, né? Se é que vocês entenderam o que eu quis dizer. Assim, a gente precisa. A gente que tem esses bichos em casa, a gente quis, né? Então, vamos fazer nosso melhor e observar, gente. Às vezes você vai tomar um café de manhã, senta ali, né? Os seus bichos nem precisam te ver. Melhor ainda se eles não te verem, porque eles vão ter um comportamento que eles teriam sem você estar ali. Então, senta ali quietinho, observa, vê como é que tá, se o macho tá alimentando a fêmea, se tá muito possessivo, se a fêmea tá embaixo ali da gaiola, que já indicaria para você esses problemas relacionados à reprodução, tá? E, por favor, não estimulem a reprodução em casa. Se vocês conhecerem pessoas que também têm aves em casa, não estimulem a reprodução em casa. Primeiro que, como eu falei, desgasta muito o animal. Segundo que não tem por que a gente fazer isso, tá? Não tem porquê. A fêmea sofre muito, o macho sofre muito. A gente tem, depois que, porventura, se esses filhotes nascerem, você pode ficar extremamente frustrado porque, o filhote morreu dentro do ovo, não nasceu, não desenvolveu, os filhotes nasceram, a fêmea abandonou, o macho matou, tirou da... Gente, é um monte de problema que pode acontecer e você pode ficar extremamente frustrado e desestimulado. Vamos supor que esses filhotes nasceram, os pais cuidaram, aí você vai ter que tirar do ninho, porque a fêmea vai ficar irritada, já que tem um monte de filhote, vai começar a machucar os filhotes, tirar a pena, nananã, toda aquela história. Aí você vai ter que tirar esses filhotes do ninho, vai ter que alimentar na papa, dá muito trabalho. Além de dar muito trabalho, o filhote pode ter estase de papo, pode ter um problema de fungo no papo, ele pode engolir a sonda, você pode alimentar de menos e o filhote não desenvolver, você pode alimentar demais e prejudicar o filhote, você pode ter uma papa que não é de boa qualidade, vai deixar o seu animal desnutrido. Enfim, gente, a temperatura tem que ser certa, a consistência tem que ser certa, o volume tem que ser certo, a frequência tem que ser certa. Não é um trabalho fácil, tem toda uma questão sei lá, se é que eu posso falar isso, científica por trás, tem métodos, tem formas corretas de fazer isso, e não é assim, vou dar o quanto eu acho, quantas vezes eu acho, do jeito que eu acho, não é assim, tá? Então, não vamos incentivar a reprodução em casa,
Se você quer aí ter um casal, vamos tomar o cuidado e, enfim, sempre pensar no melhor para os nossos animais, tá bom? Acho que é isso. Falei demais já. Não sei nem se vai dar tempo de eu responder todas as perguntas de vocês, mas vamos lá. Espero que eu tenha conseguido agregar um pouquinho aí, tá bom? Vamos lá. Vou tentar responder rapidinho aqui. E aí, se alguém tiver alguma pergunta aqui, pode ir mandando e eu tento responder vocês, tá bom? Gustavo Oliveira perguntou: é necessário mantê-lo em gaiolas separadas? A gente entendeu que não é a nossa primeira escolha, tá? A gente tem um monte de coisa para fazer antes de fato manter em gaiola separada, tá bom? O Gustavo também perguntou: como não quer a reprodução? A escolha de um macho para a companhia de outro macho é boa? Sim e não. Por quê? Porque depende da personalidade do bicho, tá? Já vi dois machos tranquilamente conviverem muito bem. Já vi dois machos da briga, já vi duas fêmeas conviverem bem, já vi duas fêmeas da briga. Então, é mais da personalidade do animal, é mais de como esses animais são apresentados, introduzidos, é mais da espécie também do animal, do que de fato manter macho com macho, fêmea com fêmea. Dá para fazer? Dá. Mas depende da personalidade. Eu diria que um macho é uma boa companhia para o macho, tá bom? Mas aí, quem sabe, ter gaiolas separadas nesse começo, ou pelo menos para dormir, seja interessante, tá? Paulo Júnior perguntou: é possível castrar? E aí, o que vocês acham? Vocês acham que dá para castrar? Pergunta boa essa. Pergunta muito boa. Assim, isso é óbvio, depende do porte do animal. Diferente a gente falar de um periquito e a gente falar de uma arara azul. Existe a técnica para fazer isso, sim, mas é uma cirurgia extremamente delicada e de risco, porque anatomicamente as gônadas dos animais, então os testículos dos machos estão intimamente relacionados com o rim e o ovário esquerdo da fêmea, para quem não sabe, a ave só tem o ovário esquerdo desenvolvido, também está intimamente ligado com o rim. E é uma estrutura muito pequena, muito delicada, é uma vascularização importante. Existe técnica para fazer isso, mas é muito séria, uma cirurgia muito delicada, uma cirurgia de grande risco e que precisa de muitos materiais extremamente específicos para fazer essa cirurgia dar certo, tá? Não é em qualquer lugar, não é qualquer pessoa que vai estar capacitado para fazer esse tipo de cirurgia, tá bom? Ó, o pessoal falando que acha que não, acho muito arriscado, é extremamente arriscado. Dá para fazer? Depende do porte do animal, dá para fazer, mas não é um indicativo, não é indicado, assim, não é igual coelho, igual porquinho da Índia, igual cachorro, igual gato, que a gente faz a castração eletiva, né? A gente não faz essa cirurgia eletiva, pelo menos não ainda. Quem sabe o dia que a tecnologia avançar um pouquinho, a gente consiga fazer isso de forma eletiva, mas ainda não é uma realidade, não, tá? Ana Stafleu, acho que é isso. O macho pode ficar depressivo se ele insistir muito e a fêmea não acasalar. O que vai acontecer nesse momento é uma frustração. O macho vai ficar frustrado. E a fêmea também, se quiser acasalar e o macho não quiser, a gente vai ter uma frustração, tá? Então, não é legal. Não é legal. A gente precisa não deixar esses hormônios tomarem conta aí desse animal e não deixar essa frustração acontecer, porque ela pode acontecer, tá? Bom, essa é ligada à reprodução. Joaninha Almeida. A fêmea começou a arrancar as penas para usar como material de ninho e eu não sei o que fazer. Bom, você vai fazer o que eu falei agora, durante esses 40 minutos. Foto período, estímulo, treino. Não vai deixar o animal sempre no mesmo ambiente, vai estimular demais esse animal. E no caso dela estar usando as próprias penas para fazer esse ninho, já significa que esse bicho está muito desesperado e está com os hormônios assim lá em cima, tá? Então, cuidado, vamos prestar atenção em todos esses pontos que eu elenquei aqui agora, para a gente conseguir arrumar isso, tá? Tamorato. É verdade que se forma casal, eles perdem a conexão com o tutor? Gente, não. É experiência minha. Mostra aqui para vocês todos os dias o pescoço e a Magali.
Eles são um casal e eles vivem grudados comigo, tá? Então, não é verdade isso. Isso acontece muito para aqueles animais que estão com muito hormônio, né? É o que a gente falou agora. Um animal que está querendo reproduzir, gente, é um animal que não vai querer saber de outra coisa. Aí sim, a gente pode perder esse vínculo com o tutor. Eu vejo muito isso acontecer, até porque às vezes na correria do dia a dia a gente dá menos atenção do que a gente um dia deu e a gente acaba perdendo esse vínculo próximo com os nossos animais, tá? Mas essa questão de que se formar casal vai ficar agressivo com o tutor, vai perder esse laço com o tutor, não necessariamente. Isso não é uma verdade absoluta, não. E até falo por mim, né? Pescoço e Magali vivem grudados comigo e são um casal. Reprodução. Kessia Alcântara. E quando são irmãos? Os meus têm um dia de diferença. Gente, quando são irmãos, pior ainda. De jeito nenhum deixar reproduzir esses bichos. De jeito nenhum, tá? Eu tenho uma fêmea. Ah, não. Essa também é ligada à reprodução. Reprodução. Acho que é isso, gente. Acho que essas são as perguntas. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Pessoal do YouTube que também tiver pergunta, pode mandar que eu consigo ver os comentários de vocês, tá? A minha calopsita põe ovos quase que o ano todo. Então, Rosa, cuidado. Não deixe isso acontecer. Porque toda vez que ela bota um ovo, é muito desgaste para ela, tá? É muito cálcio que ela perde, é muita proteína que ela perde, é muita gordura que ela perde. E isso, com o passar dos anos, vai fragilizando muito ela. Então, não deixe isso acontecer, tá bom? Meu Deus do céu, 12 ovos de junho para cá. Cuidado, não deixe isso acontecer, tá? Ah, boa, olha só, Citeles. Doutor, eu queria entender melhor sobre o oferecimento excessivo de comida. Se isso desperta na ave a vontade de reproduzir. Então, assim, o animal entende que ele está em período reprodutivo quando também tem uma oferta abundante de comida. Então, a oferta, não só a oferta abundante de comida, mas algumas texturas e temperaturas específicas de comida podem fazer com que esse animal também entenda que está em época reprodutiva. Obviamente, a gente não vai deixar os bichos passarem fome, a gente não vai deixar esses animais, enfim, com falta de alimento para não incentivar a reprodução, mas a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas. Comidas muito em texturas pastosas, como a de papinha, e numa temperatura morna, favorecem a reprodução. Uma oferta de comida exagerada também pode favorecer a reprodução. Eu, inclusive, gente, ofertar assim, deixar aquele pote de ração cheio o dia inteiro também não é legal, porque a gente perde um monte de nutriente. Então, a gente precisa colocar para o animal comer aquilo que ele consome em 24 horas, tá? Nem de mais para não ter desperdício e nem de menos para o animal passar fome. Então, essa questão de controlar a alimentação, além da reprodução, ela também é vinculada à saúde do animal. A gente não quer um animal gordo, obeso, mas a gente também não quer um animal com score abaixo do que ele deveria estar. Então, essa questão de alimentação, ela tá, sim, ligada à reprodução, mas esses outros fatores que eu falei, esses fatores de manejo, influenciam, independente da alimentação ou não, tá? Herbert está falando se pode fazer uma pergunta fora do tema da live. Aí deixa para quinta-feira. Quinta-feira é quinta das perguntas, e aí eu respondo todas as perguntas que não são relacionadas a esse tema, tá? Por que algumas aves comem os ovos que botam? Então, aí a gente precisa entender muita coisa. Pode ser comportamental, pode ser problema nutricional, às vezes o macho faz isso, enfim, aí tem várias vertentes do porquê isso pode acontecer, tá? A minha também bota sempre. Quem falou? Isatiano. A minha também bota sempre, mas não deixo nem a casinha para eles, para não desgastar ela. Mas ela não para de botar. Então, com certeza, tem alguma coisa desalinhada aí, tá? Tem algo que não tá alinhado dentro do que eu te falei. Deve ter estímulo de menos, deve ter falta período de mais. Precisa alinhar tudo, deixar tudo manejo bem redondinho,
para a gente não ter essa postura crônica e recorrente. Isso não é legal, gente. Mesmo para quem só tem fêmea em casa e não tem o casal, essa fêmea botando o tempo todo não funciona. Não funciona. A gente vai ter um problema de saúde relacionado a isso. Sem contar que o seu animal vai ficar extremamente deficiente em cálcio. Não sei o que seu animal come, mas pela minha experiência aí na clínica, eu posso dizer que às vezes ele não vai ter uma alimentação balanceada e já vai ter uma falta de cálcio, mais ovo vai aumentar essa falta de cálcio. Daqui a pouco seu animal ou vai botar ovo sem casca, ou esse ovo vai ficar retido, porque esse animal não conseguiu expelir esse ovo, ou ele vai prolapsar todo o oviduto e não vai conseguir retrair isso. Gente, isso é muito sério, tá? É muito sério, muito sério. A hipocalcemia, ela é um problema recorrente na clínica, ela tá vinculada à alimentação, tá? Tá muito vinculada à alimentação. E a gente precisa parar e entender os porquês dessa falta de cálcio, que tem como isso ser explicado cientificamente, e a gente precisa entender que cálcio, além dele ser importante para a formação da casca, ele é importante para diversos outros fatores no organismo do animal. Inclusive, eu já vou aproveitar essa deixa para convidar vocês que estão aqui para se inscreverem na Jornada do Bico Saudável, tá? O que vai ser essa Jornada do Bico Saudável? Eu vou falar de hipocalcemia lá, por exemplo, tá? Hipocalcemia, como eu falei, é uma coisa que acontece muito. Todo animal que não tem uma alimentação balanceada, não tem um manejo correto, tá suscetível até essa hipocalcemia. E mesmo para machos, isso é muito sério, tá? Na Jornada do Bico Saudável, eu vou te explicar tudo sobre a hipocalcemia. Inclusive, eu vou te explicar sobre obesidade, falta de vitamina A, vou te mostrar todos os problemas que esses animais têm relacionados à alimentação, né? Que não é só hipocalcemia, a gente sabe. E para quem tem ave em casa, para quem quer aprender mais, vão ser 4 aulas, gente, de verdade. Eu montei isso com um carinho tão grande que vocês não imaginam, assim. Eu trouxe um monte de exemplos, trouxe pacientes meus, trouxe métodos que eu criei, eu trouxe um monte de coisas que, assim, eu validei com os meus pacientes, eu validei com os meus clientes, eu queria muito que você se inscrevesse, participasse dessa jornada do Bico Saudável. Eu tô vendo gente cobrar caro para ter o conteúdo que vocês vão ter na jornada do Bico Saudável de graça, tá? Não custa nada, não custa nada. É só você deixar o seu e-mail, tá? Fazer inscrição. Você já vai receber material. Aliás, né? As pessoas que já estão inscritas, que estão no grupo do WhatsApp, já estão recebendo material relacionado à nutrição de psitacídeo, já estão recebendo receita, já estão recebendo e-book sobre quando que a gente deve levar o animal no veterinário, os porquês, como que o veterinário ajuda, enfim. É muito importante para você se inscrever, tá? A gente já tem mais de 700 inscritos, então tem no link na bio, clica lá no link na minha bio no Instagram, tá? Para quem tá no YouTube. E a primeira caixinha que vai ter lá é Jornada do Bico Saudável Inscrição. Então é só deixar o nome e o e-mail e você já vai estar inscrito, você entra no grupo do WhatsApp também, tá? Muito importante você entrar no grupo do WhatsApp para você ir recebendo esses materiais. Não é um grupo que as pessoas ficam lá mandando mensagem, enchendo o saco, mandando foto, nada disso. Só eu falo nesse grupo, só eu mando mensagem para você de fato receber esse material, tá bom? Então, para quem ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve. Vai ser segunda, terça, quarta e quinta da semana que vem. Então, inclusive, segunda que vem não tem live, nem segunda nem quinta, porque a gente vai estar ali, ó, Jornada do Bico Saudável, tá? É isso, gente. Eu acho que é isso. Espero que eu tenha ajudado vocês, aberto um pouquinho a cabeça de vocês, levado um pouquinho do meu conhecimento relacionado a essa área de reprodução. Espero que vocês coloquem em prática. Espero que vocês sentem e observem os animais de vocês e que vocês não incentivem a reprodução, tá bom? Tô muito
muito feliz, assim, de poder trazer um tema e de poder expor para vocês a minha opinião de não reproduzir esses animais em casa. Quem assistiu o Fantástico ontem viu que a gente teve um aumento, a gente não, Deus me livre, teve um aumento de 30% no tráfico de aves, então ainda é uma realidade muito ruim, assim. Enfim, a gente precisa tomar conta dos nossos, não estimular a reprodução, a gente precisa prestar muita atenção, ter muita responsabilidade nas coisas que a gente faz, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido mais um pouquinho, e eu espero vocês todos na jornada do Bico Saudável semana que vem, tá bom? Quinta-feira a gente tem live de novo, às 18 horas, e aí é o Quinta das Perguntas. Pergunta de qualquer tema, sobre qualquer tema. E vai ser um prazer ter vocês aqui de novo. Vai ser um prazer responder vocês. Obrigada a todo mundo pela participação. Obrigada para todo mundo que ficou aqui, que interagiu. E vocês não têm noção de como isso me motiva a continuar. Tá bom? Um grande beijo, boa noite e até quinta-feira. Aliás, até amanhã. Tchau, tchau.